E imagine que eu quero fazer uma composição dessas 4 cenas. Eu vou tirar o áudio, tá? Pra gente não se incomodar ali com o áudio. A gente só vai trabalhar hoje, agora nessa aula com composição. E imagine que você quer ter essas 4 cenas. Ó, tem essa cena, essa outra cena aqui, essa outra cena e essa outra na mesma tela. Tipo, você quer um mosaico entre todas essas cenas. Então eu vou mostrar aqui algumas estratégias para você fazer isso. Primeira estratégia que você poderia ter para fazer um mosaico entre essas 4 cenas seria colocar as 4 uma sobre a outra, e daí você teria que redimensionar para você ter as 4 na tela. Você pode redimensionar uma imagem dando um duplo clique, vindo aqui nas alças e ajustando o tamanho. Daí você vai ajustar cada uma delas para aparecer em um dos lados. Então você vai vir aqui e ajustar o tamanho. E daí você teria que fazer isso nas 4. Mas vai ser muito difícil de olho você ter certeza que ele está exatamente alinhado. Então eu recomendaria fazer aqui pelo painel Effects Control, vir aqui em Motion, e daí você fazer matematicamente. Então, por exemplo, eu vou diminuir o tamanho da escala para 40%, e daí eu vou puxar daqui para cá. Isso eu estou puxando de olho na tela, porque a gente tem as linhas guias. Então, eu vou deixar aqui próximo à linha guia. E a próxima cena, eu quero colocar mais ou menos alinhada com essa. Então, essa aqui vai ficar em 540 por 324, porque é onde vai dar aqui a linha. A próxima cena, eu vou dar um duplo clique para selecionar ela. Selecionei aqui na timeline. Vou colocar aqui em 45, eu esqueci quanto que eu pus. 40%. Então, é 40%. E a posição lá é 324. Então, 324. Na verdade, não é 324 que a gente quer, é o 540 que a gente quer. Então, é 540. Em vez de 324, eu quero um valor mais para baixo, até bater na outra linha, para ficar bem alinhadinho. Eu calculei mal. Tá vendo que aqui ficou grudado e daí não tem um vão? Ia ser legal se tivesse um vão em cada uma delas. Então, eu vou usar a segunda margem em vez da primeira, que daí eu acho que vai ficar mais bonitinho. A gente tem um vãozinho ali. Vou deixar mais ou menos aqui assim, eu estou fazendo meio visualmente. Vou fazer o mesmo aqui em cima. E eu vou deixar um número redondo, que eu já comentei com vocês que deixar números redondos se garante que esteja com um alinhamento de pixel melhor, evitando que fique algum pixel na metade. Daí você tem uma leve perca de qualidade só por causa disso. Bom, daí eu vou fazer o mesmo do outro lado. Daí do outro lado, ó, eu quero seguir na mesma altura. Então eu quero 40, e a de cima que eu estou copiando por enquanto. 40 por XY, horizontal, vertical, na horizontal 540. Então, 40 por 540. Então, em Motion, 40 por 540. Eu não acertei nenhum dos valores. Deve ser aqui XY, horizontal e vertical. Eu vou colocar o mesmo valor, 540 por 294. Então, 540 por 294. Isso. E daí é o 294 que eu queria, na verdade. Eu queria o eixo vertical e não o eixo horizontal. E daí eu vou jogar lá para o outro lado, sempre usando números redondos ali. Então, 1386. E daí eu quero esse 1386 por 40 na próxima cena. Então, ó, 1386 por 40. Só que na mesma faixa que esse. Esse aqui tá em 784, é isso? 784 é o que eu vou copiar para essa outra faixa, 784. Que daí eu tenho certeza que esses dois estão alinhados no mesmo local. Então, ó, esses dois estão em 700 e... Esses dois estão em 1386 e esses dois estão em 540. E daí esse com esse em 294 e esse com esse em 784. Beleza, tudo alinhadinho. E a gente tem essa primeira composição. Deixa eu mostrar aqui a tela cheia. Vou só tirar as linhas guias. E ó que bonito que ficou. Esse espaço embaixo, vazio, ele é transparência. Se você quisesse colocar alguma coisa atrás, você poderia. Poderia pôr um JPEG, um PSD, qualquer arte. Por exemplo, aqui eu vou criar um novo Color Mate. E imagine que eu quero ter um fundo que seja tipo um cinza escuro. Não totalmente preto, mas um cinza escuro. Vou dar um OK, vou chamar aqui de cinza escuro. E vou puxar aqui para o fundo. E ó, como ele agora fica sobre o cinza escuro e não mais sobre o preto. Ó, aqui é preto, porque eu não puxei o cinza escuro até aqui, até essa parte, mesmo que eu vou deletar essa parte. E aqui cinza escuro.
E ó, vou dar um play de novo, tela cheia. A gente consegue ver aqui o cinza escuro em volta. No preto ficou mais elegante, né? Eu vou deixar ali preto de volta. Mas era só para ilustrar que você tem ali um fundo atrás. Eu achei o preto mais elegante, principalmente por causa da transição das cores pretas aqui. Elas se fundem melhor, que nem aqui e aqui. Bom, mas a gente fez a primeira composição. Mas imagine agora você quer fazer uma variação disso, só que sem usar aquela cena que está meio repetida. Não sei se vocês conseguiram perceber, mas tem duas cenas ali, essa e essa, que são muito parecidas. Aqui está um pouquinho mais fechado e o papel está caindo mais, mas as duas são muito parecidas. Então eu não vou escolher as duas, vou escolher uma delas só. Então eu vou vir aqui nos meus arquivos, eu quero essa cena, quero essa e essa. Agora que eu tenho 3 cenas, vai ficar um pouquinho mais difícil de fazer a composição. Mas aí eu vou pensar numa segunda estratégia. Em vez de eu colocar assim 1, 2, 3, 4, eu posso colocar 1, 2, 3. Então como é que eu faria isso? Eu vou vir em Motion e posicionar essa cena, por exemplo, para ser a primeira aqui assim. E daí eu vou fazer um corte usando o efeito crop, igual a ideia do crop do Photoshop. Então eu tenho aqui em efeitos a opção crop, jogo o crop na minha cena e eu vou cropar da direita para a esquerda até daqui mais ou menos 1/3 da tela. Bom, daí eu vou fazer o mesmo com a próxima cena. Vou vir aqui na próxima cena, vou posicionar onde eu acho que ela fica melhor, que eu acho que já é onde está. Vou jogar o crop. E daí eu vou cortar da direita para a esquerda até daqui mais 1/3 da tela. E a última cena eu só vou alinhar, não preciso cortar. Acontece o seguinte agora. Eu tenho a primeira cena tampando a segunda tampando a terceira e a terceira não tampa ninguém. A ordem das camadas aqui é importante, tá? Ele é ajustado pela ordem das camadas. Eu vou cortar esses excessos aqui e vou aproximar um do outro e vamos comparar agora. Primeira estratégia, aqui a gente só usou posicionamento. E a segunda estratégia a gente usou corte. Tá, e se eu quisesse cortar num formato diferente? Por exemplo, quisesse cortar na diagonal. Antigamente, no Premiere, você tinha uma função chamada Garbage Mate, mas eles removeram, você não tem mais Garbage Mate. As opções de recorte que você tem aqui agora são a crop, que está na categoria de transformar, ou então usar técnicas mais avançadas, que eu já vou mostrar para vocês. Ó. Em transformar você tem crop, você tem feather, feather é para dar um desfoque, que nem aqui se eu quisesse ter um desfoque em cada borda, eu jogo aqui o feather, escolho o quanto de feather que eu tenho e ele vai ter um desfoquezinho, tá vendo? E você tem o flip, que é para inverter a posição, tá vendo? Eu fiz um flip na horizontal, vocês conseguem ver nessa cena, que é a que eu joguei, flip horizontal, e flip vertical. Beleza? Nenhuma delas tem opção de corte na diagonal. Se eu quisesse fazer um corte na diagonal, eu teria que fazer o seguinte. Eu vou pegar essas cenas e duplicar aqui do lado. Só arrastar segurando o Alt. E nessas cenas eu vou deletar o crop. E daí eu vou fazer diferente. Eu vou pegar aqui a primeira cena e eu vou vir na opção de transparência, opacity. E daí eu vou distanciar aqui um pouquinho o meu zoom para uns 25%, para a gente poder enxergar melhor. Ou vou deixar aqui em 50% e aumentar o tamanho da tela um pouco. Aqui. Daí aqui em opacity, vocês estão vendo que eu tenho um círculo, um quadrado e uma caneta? Ele funciona assim. Se eu venho aqui no círculo, eu posso desenhar um círculo na tela. Se eu venho no quadrado, eu desenho um quadrado na tela. E se eu venho na caneta, ele é livre. Em todas as opções, você está fazendo um recorte na tela. Então eu vou começar aqui com o quadrado. Vou pegar esse quadrado e vou puxar as âncoras dele. E tá vendo que eu estou revelando ali a imagem. E daí eu vou fazer, por exemplo, daqui para cá. E daí eu vou fazer isso na próxima cena. Seleciono a próxima cena. Vou vir aqui em opacity. Vou colocar um quadrado. E vou colocar, por exemplo, daqui para cá. Vou encaixar esse pontinho para cá. Vou encaixar esse pontinho para cá. Estão vendo que tem um desfoque? Vocês conseguem perceber? Esse ponto aqui controla o desfoque. Você pode aumentar e diminuir o desfoque. Tem duas opções, na verdade, tem expansão e desfoque. Cuidado qual que você puxa. Eu estou puxando aqui expansão, o desfoque é a bolinha, tá? Ó, desfoque e expansão. Eu quero os dois em 0. Você também pode mexer por aqui, ó. Feather é o desfoque. Vou deixar em 0. Opacidade em 100%. Expansão em 0.
Eu achei que ficou meio desalinhado ali. Deixa eu ver se eu fazer cair exatamente aqui embaixo, não fica melhor. E aqui bem certinho na linha. Aí, pareceu melhor. Daí lá na primeira cena, eu também vou vir aqui na máscara dele. A máscara vai ficar salva lá em Opacity. Tá, eu tinha criado uma máscara aqui na primeira cena. Ela tá aqui, ó, a máscara, eu posso selecionar ela de volta. E ela tem 10 de feather, eu vou colocar 0 para não ter nenhum desfoque. E aí vou dar um play, agora a gente tem um na diagonal. Que ficou uma falhinha aqui no canto, mas só para vocês entenderem já tá legal. Então você pode cortar uma imagem usando só o posicionamento, definindo onde cada uma vai estar posicionada. Você também pode fazer uma composição usando a ferramenta Crop. A Crop é só perfeitamente reta. Ou você pode fazer um recorte utilizando ali círculos e quadrados e ainda ter um desfoque, uma opacidade e uma expansão. Muito simples, né? Essas são as opções de recorte que tem, mas a gente vai ver isso num outro exemplo mais interessante. Então, tem mais uma opção de recorte. Deixa eu mostrar essa última antes de mostrar outro exemplo mais interessante. Você tem uma outra opção de recorte, que é recortar uma imagem usando uma outra como referência de recorte. Ó, aqui, por exemplo, eu vou mostrar 2 exemplos diferentes. Eu quero recortar a minha imagem, essa imagem aqui, usando como referência de recorte essa textura. Então, onde nessa textura for, por exemplo, escuro, eu quero que ele recorte, onde for claro, eu quero que ele mostre. Então, eu vou ter esse efeito de luz, mas em vez de estar mostrando a luz, eu quero que mostre o vídeo. Beleza? Isso é uma opção de recorte que você vai utilizar a luminância da imagem para fazer o recorte. Funciona da seguinte maneira. Você vai vir aqui em efeitos e vai escolher o efeito Track Mate na categoria Keying. Keying é técnicas de recorte avançado. A gente vai ver mais algumas ainda nessa aula. Aqui em Keying eu vou pegar esse Track Mate, vou jogar na faixa de baixo, na de baixo, que é quem será recortado. Todo o efeito de recorte você aplica em quem será recortado. E daí eu quero que ele seja recortado usando como mate, como referência, a camada de cima, que é o vídeo 2. E eu quero que ele use a luminância do vídeo 2. E daí você já consegue ver na tela o resultado. Ó, se eu desligar o efeito, se eu ligar o efeito, se eu dizer que eu quero alfa, se eu dizer que eu quero a luma. E ó, eu vou dar um play, e vocês vão ver como o vídeo vai ser revelado pela forma daquele brilho que passava, ó. Mais legal que isso, ele gera transparência. Se ele gera transparência, quer dizer que se eu colocar em algum lugar, por exemplo, aqui sobre esses vídeos, ele vai ficar transparente sobre os vídeos. Só um detalhe, aqui agora não é mais faixa 2, é faixa 7. Eu quero que esse vídeo seja recortado pela faixa 7. Então vou vir aqui, vou definir que é a faixa 7, e que eu quero usar a luma. E ó, o que vai acontecer é que ele vai aparecer por cima dos outros vídeos. Ficou meio pesado, porque são vários vídeos, mas ó, vocês conseguem ver ele aparecendo ali por cima? Eu vou passar com o CTI, ó, e ele vai aparecendo por cima dos outros vídeos. Ó, eu vou desligar ele para vocês verem um antes e depois. Ó, com ele aqui ligado. Com ele desligado. Ligado, desligado. Beleza. Então a gente aprendeu a usar aqui o Track Mate usando luminância. Além de usando luminância, você pode utilizar usando alfa. Vai funcionar da seguinte maneira. Imagine que você trouxe uma logo já recortada, um ícone já recortado, e você quer que esse vídeo apareça dentro desse ícone. Então eu vim no painel Projeto, dá um duplo clique, e vou importar um daqueles ícones da pasta 7line Arts Ícones. E sei lá qual ícone eu vou trazer. Tem aqui uma TV, um RP, um peão. Vou pegar esse daqui. Tá, tem um ícone que eu vou deixar aqui na camada de cima. Você consegue ver o ícone. E imagine que eu quero que o meu vídeo só apareça dentro desse ícone. Então esse ícone vai ser o recorte e ele vai aparecer, por exemplo, aqui assim. Tipo, isso, aquela parte de fundo é os triângulos. Tipo, isso vai ser só o fundo. Eu até vou aplicar aqui aquela ideia do Color Mate. Criar aqui um novo Color Mate. Esse Color Mate pode ser, sei lá, verde. Vamos fazer de conta que a cor da empresa é verde. Vou chamar aqui de verde. Tinha o cinza, né? Poderia ter utilizado o cinza que eu já tinha criado, mas tudo bem. Tá ali o verde. Vou vir aqui nos modos de mistura, em opacidade, modo de mistura, pode ser o Color. E sobre isso eu vou aplicar
essa logo. E daí eu quero que esse vídeo só exista dentro da loginho, dentro do vetorzinho. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui nos efeitos, vou vir no TrackMate, jogar na faixa de vídeo que será recortada e digo para ele, ó, você vai ser recortado pelo vídeo 6. Então eu venho aqui e peço para ele usar o vídeo 6 como referência. Eu ajustei a escala e a escala dele não considera, tá? Então deixa eu voltar para 100. E olha, ele está sendo recortado pelaquilo. Só que eu não gostei de como ficou, vou dar um Ctrl Z e outro Ctrl Z. Eu queria que ele fizesse com a cena nessa escala, que ele tá ali, tá vendo nessa escala que tá ali? Que eu já redimensionei pensando na escala que eu queria. Então eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que fazer um nest. Porque se eu jogo o TrackMate, ele considera a escala sendo aplicada depois do efeito. Então ele primeiro aplica o efeito e recorta e depois ele aplica a escala. Então ele diminui. Então não é isso que eu quero. Então eu vou deletar o TrackMate. Vou fazer um nest antes, para que ele jogue esse efeito de escala lá dentro. Então eu vou jogar a opção nest, para ele colocar dentro do grupo. Esse grupo é para esconder a escala. E daí eu posso jogar agora o TrackMate, que daí ele vai recortar com o vídeo inteiro. E daí vamos dar um play. Baixar um pouco a qualidade, porque deve ficar pesado agora. E ó, tá ali a loginha recortada. Bom, então a gente viu aqui agora como usar usando o efeito TrackMate para recorte. Na categoria Keying, aqui em Video Effects, Keying, você tem algumas opções de recorte usando informações adicionais. Por exemplo, usando o canal de cor, usando outras camadas e diversas coisas diferentes. A gente vai testar alguns deles durante o curso. Nessa aula o que a gente vai testar é o principal deles, que é o Ultra Key. Mas a gente vai testar agora no próximo exemplo, que é um exemplo mais legal.